Guardando o sábado. Quem? Quando? Por quê? Quais as respostas bíblicas para este assunto? Quem deve guardar o sábado? Quando foi guardado o sábado ou quando será guardado o sábado? E de que forma as pessoas devem observar o sábado? Teria sido o sábado uma ordenança apenas para os judeus? Outros povos guardadores do sábado têm algum fundamento bíblico para isso? A resposta vem quando buscamos o descanso em Cristo, a lição da escola sabatina que hoje traz justamente o tema guardando o sábado. Vem e entende. Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos para aprender quanto à palavra, apreender as lições pelo Teu Santo Espírito, dá-nos boa compreensão, luz para o nosso caminho, descanso em Cristo nas Tuas palavras. Abençoa os que estão ouvindo e participando, multiplica as bênçãos na vida deles e pelas vidas deles, multiplica as bênçãos a muitas pessoas. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você que está seguindo essa programação, você já curtiu, compartilhou, está seguindo, tocou o sininho, está fazendo a sua parte para levar uma palavra de conforto aos que estão precisando do descanso em Cristo? Vem, entende, vai demonstrar hoje como Deus providenciou meios eficazes para distinguir o seu povo na terra, trazer uma luz, uma bênção especial. Bom, nós lemos em Êxodo capítulo 20, verso 8, a ordenança a respeito do sábado. E é por ele que vamos começar, salientando que esse mandamento foi dado ao povo de Israel assim que ele saiu do Egito, da escravidão do Egito, e estava ali beirando o Monte Sinai, o monte tremendo, fumegando a presença de Deus, palavras de Deus. E depois que ele recita esse verso, Moisés desce com as tábuas da lei, nas quais Deus escreveu com seu próprio dedo o que está registrado em Êxodo, capítulo 20, versos 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Bem, ao falar lembra-te, pressupõe-se que você já sabe, porque ninguém pode lembrar do que desconhece. Essa mesma expressão traduz isso de uma maneira muito eloquente, porque alguém que procure se lembrar de algo que não foi dito, que não conheceu, está à beira da paranoia, da loucura, da imaginação, da alucinação. Está crendo em coisas, mas é que é Deus quem está falando e nós acreditamos na palavra dele, na inspiração da Bíblia, não é mesmo? Então vamos crendo em cada uma de suas palavras, porque a Escritura não foi feita, a palavra de Deus não foi feita para ser tomada em partes, mas para ser estudada sim em partes, um pouco aqui, um pouco ali, e assim aumentamos a nossa compreensão e as respostas. O sábado, para quê? Para quem? Quando e como deve ser guardado? Respostas aqui agora. Êxodo 20, verso 8, lembra-te. É bem diferente do que vai trazer lá em Deuteronômio, guarda. Ali as pessoas já haviam sido lembradas, e agora em Deuteronômio, Moisés já idoso, concluindo a tarefa que começou quando tinha ali seus 60 anos, um pouco mais, quando começou a guiar o povo. Agora ele traz então uma derradeira mensagem: guarda, você já foi lembrado, guarda. Mas ainda estamos no contexto do povo de Israel. Vamos voltar no tempo e passear no Gênesis, lá na criação do mundo. Deus havia criado cada um dos dias da semana, e na criação desses dias também vieram criações do mundo físico, químico, biológico. Os 3 primeiros dias, a questão da água, do sol, da lua, o tempo, a geografia foi criada. E a história começa a evoluir no quarto e no quinto dia com a criação da biologia. Ali estavam vivas as plantas e os animais, os peixes e as aves. Tudo era bom. Cada dia Deus recitava: eis que tudo é bom. E olha que para Deus dizer que é bom, é porque é maravilhoso, não é mesmo? Mas no 6º dia, ele termina a criação do mundo físico e do mundo biológico, e agora ele cria a comemoração. Ele não para. 6 dias haviam sido criados, mas a semana é feita de 7 dias. E no 7º dia, o que ele criou então, além do próprio 7º dia, ele criou a festa. Deus, o Deus da alegria, da harmonia, estava agora em comunhão com seus filhos. E ele disse: eis que tudo é muito bom.
completou-se a obra, o homem estava presente no lugar especial dentro do mundo onde tudo era muito bom. Ali estava o Éden, onde tudo era muito bom, a presença de Deus, Adão, Eva, o paraíso. Precisa melhor? Precisa sim, porque ali Deus coloca uma coisa diferente. Ele coloca a si mesmo como sendo um objeto da criação. Ele guarda o sábado. Deus guarda o sábado. Quem é que deve guardar o sábado? Não são apenas os judeus. Aqui existia judeu. Nós estamos falando do paraíso, Adão e Eva. O povo judeu veio ser criado muito tempo depois da descendência de Abraão. Lá um patriarca, no final dos patriarcas, existiam muitos dos filhos, netos, bisnetos de Adão. E Abraão foi lá que deu a sequência, depois a formar as 12 tribos, Isaac, Jacó, e os filhos de Jacó. Deles nascem as 12 tribos. Nós estamos falando de ter percorrido já um longo tempo, quase 1000 anos, e nós estamos então lá em 1900 antes de Cristo, 3.900 antes de agora. 3.900 anos antes estava lá sendo criado Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos. Mas eu estou falando aqui do Éden, os 6.000 anos atrás. Quando Deus cria e no paraíso Deus guarda o sábado. Como que é isso de guardar o sábado? Eu preciso ir para a origem do que está aqui na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 2, versos 2. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. A palavra descansar aqui, ela nos traz o significado de festejar. Shabat é a expressão que está no original. Esse Shabat nos traduz no original hebraico cessar, guardar o sábado, celebrar, comemorar. Então, vimos que Deus guardou o sábado porque no sábado ele não criou nada mais do que o próprio sábado. E Jesus disse, é lícito fazer o bem no sábado. E que bem Deus fez ao dar um descanso ao homem. Um homem que não estava cansado, não havia feito trabalho algum, porque ele foi criado na sexta-feira. E agora o descanso adquire um significado especial. É a comemoração da presença de Deus, das obras de Deus, é a criação. O significado especial de quem guarda o sábado é lembrar da criação. Bem, mas isso salva alguém lembrar da criação? Bom, se nós pensarmos que pessoas que guardam o sábado semanalmente, de o pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado, perfazendo as 24 horas, porque veja, o dia e a noite na Bíblia se reflete assim, foi a tarde e a manhã o primeiro dia. Cada dia começou com as trevas, com o período da noite, e depois avançou por sobre o período da luz. Porque com o pôr do sol termina o dia. Tem muito mais lógica do que pegarmos um pedaço da noite, dividirmos o dia pela meia-noite e da meia-noite, 1, 2, 3, começar um novo dia. Essa lógica não tem muita inteligência, mas se nós pensarmos na lógica divina, a lógica da Bíblia, quando termina um dia, o sol se pôs. E começa então um novo dia, um dia que começa com descanso, e começa com descanso e com o amanhecer 6 dias trabalharás, mas no 7º começa com um descanso. Sim, é um descanso diferente, porque não é apenas um descanso físico, não é apenas um descanso emocional, intelectual. É tudo isso, é estar na presença de Deus com um descanso em Cristo, um descanso com Cristo. Ele está descansando conosco, descansando no sentido de festejar, não é de ficar como anjinhos tocando harpas nas nuvens, como o diabo quer fazer crer que é o paraíso e a vida dos cristãos. Não, nós estamos em franca comemoração, mas é lícito fazer bem no dia do sábado. Por isso, no sábado, nos dedicamos a fazer festa com nossos irmãos, com nossos amigos. Fazer com que aqueles necessitados sintam-se em comemoração com Deus pela nossa presença, a minha e a tua. Quando nós estamos presentes, a imagem e semelhança de Deus está presente. E no sábado é um dia especial para alentar as pessoas que estão sofrendo as sequelas do pecado, as mazelas de Satanás, todas as maldades que ele dissipou por essa terra, estão afligindo
os filhos de Deus nessa terra. E você é um anjo dele, especialmente num dia dedicado para isso. Todos os dias você tem o descanso em Cristo e as pessoas também precisam ser alcançadas pelo seu amor. Mas aqui nós vemos que no 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou, Shabat, festejou, abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Não resta dúvida, é um memorial da criação e foi dado antes do surgimento dos judeus. Portanto, não podemos limitar o sábado com essa perspectiva dado para os judeus. Foi dado antes. Mas teria o sábado terminado com a crucifixão? Teriam as pessoas sido alertadas por Jesus que o Senhor do sábado, que ele disse na palavra na Bíblia, eu sou o Senhor do sábado. O Senhor do sábado teria extinguido o sábado? Teria ele usado de prerrogativas divinas e mudado aquilo que Deus disse, que até que o céu e a terra passem, nenhum tio passará? Bom, vamos ver então o contexto da própria Bíblia, e a explicação começa ali em Salmos capítulo 92. Ainda estamos em Davi, portanto, tataravô de Jesus, dentro do povo judeu e antes da primeira vinda de Jesus. Bom, Salmo 92 começa com o título, Salmo, um cântico para o dia do sábado. Um cântico para o dia do sábado nos mostra o porquê do sábado e o como guardar o sábado. Não é ficar sonhando com arpinhas deitado. Não, veja como que o salmista guardou o sábado. Como é bom render graças ao Senhor. Então, no sábado é gostoso render graças a Deus. É próprio render graças e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Portanto, devemos cantar sozinhos, em duetos, em quartetos, em corais, na congregação de membros, no mundo, cantando em meio às aflições. Por quê? Porque é bom render graças ao Senhor e cantar louvores. Anunciar de manhã o teu amor leal. Portanto, logo de manhã, no sábado, nós anunciamos, ao guardar o sábado, o amor de Deus. Estamos dando a certeza do descanso em Cristo às pessoas. E de noite, a tua fidelidade. Então, enquanto de dia eu falo do amor de Deus, de noite eu descanso em paz em Cristo, porque eu encontro a fidelidade de Deus. Na sexta noite eu estou dentro da fidelidade, sou fiel e sou alcançado pela bênção da fidelidade também de Deus. Ao som da lira, de 10 cordas, da cítara e melodia da harpa, tu me alegras, Senhor, com os teus feitos. Por quê? Porque o sábado lembra a criação. E como é maravilhoso estarmos em meio à criação, vendo os animaizinhos, a natureza, tudo isso traduz grande alegria e nos conforta no meio no mundo de pecado. Lembrando as obras das tuas mãos, levam-me a cantar de alegria. Junto com os passarinhos, nos sentimos também um cantor bem afinado e cantamos como quem canta no banheiro, em meio à natureza, motivados pelas flores, pelas plantas, pelas aves e por outros que também cantam. Levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. E o insensato não entende, o tolo não vê. Por quê? Porque ele não guarda o sábado, ele não dedicou um tempo para isso. A vida para ele é um turbilhão, ele está 6 dias trabalharás? Não, ele está 7 dias envolvido com os problemas. Ele não tem um tempo para descansar em Deus. É uma tolice, é uma fadiga, diz o filho de Davi, Salomão. Trabalhar demais é enfadonho e traduz infelicidade. Nós temos que gozar dos frutos do trabalho. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como são profundos os teus propósitos. O insensato não entende, o tolo não vê, que embora os ímpios brotem como erva e floresçam, todos os malfeitores serão destruídos para sempre. Pois tu, Senhor, és exaltado para sempre. Quando? Aqui, agora, no sábado, você exalta ao Senhor. Ele é um sinal entre mim e vós, diz a palavra de Deus, que aquele que guarda os meus mandamentos
é porque me ama, aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Mas os teus inimigos, Senhor, os teus inimigos perecerão, são dispersos todos os malfeitores. Os malfeitores ocupam-se das suas más obras, mas aqueles que separam um tempo para amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, no dia consagrado, abençoado por Deus, santificado, separado por Ele, santificado quer dizer isso, separado para Deus. Tu aumentaste a minha força. Força aqui tem significado de chifre. Chifre no sentido bíblico, no tempo histórico. Dentro do estudo de história, nós sabemos que os poderosos reis colocavam chifres nos seus capacetes, como vemos nos quadrinhos, nos desenhos animados e nos filmes. Esses chifres representavam o poder dos deuses e dos homens em combate. Quanto maior o chifre, mais assustador, mais impunha contra o inimigo. E aqui ele está dizendo: aumentaste o meu chifre, o meu poder, a minha força. Quando? Quando estamos cansados, não temos mais forças, só sobrando na sexta-feira, no sábado ele reergue as nossas forças. É para isso que serve o sábado. Os meus olhos derramaste sobre mim óleo novo. Então nós estamos sendo ungidos para uma vida perfeita com o Senhor. Nós estamos sendo ungidos pelo óleo novo, que é nada mais, nada menos que o Espírito Santo, dando um tempo para que Deus possa falar aos nossos ouvidos e mudar a nossa conduta para sermos semelhante a Ele. Neurônios e espelhos copiam os atos do Senhor e o Espírito Santo nos impressiona o coração de forma que somos transformados. Os meus olhos contemplam a derrota dos meus inimigos. Quem é o inimigo dos homens? O nosso inimigo é Satanás. Paulo fala muito bem sobre isso. Ele adverte que nós não lutamos contra homens, lutamos contra potestades do ar, as potestades do mal. Bem, os meus ouvidos escutaram debandada dos meus maldosos agressores. Os justos florescerão. Aqui a debandada parece ser de pássaros, são de anjos maus voaçando para longe. Perceba a importância de termos um dia de comunhão. Não qualquer dia, mas o dia abençoado. Os justos florescerão como palmeira, crescerão como cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. É um dia, portanto, de estarmos nos átrios, na igreja, em comunhão, louvando. Vamos ver como é que os apóstolos fizeram isso logo depois. Mesmo na velhice darão frutos, frutos do Espírito, como diz o apóstolo Paulo. Os frutos do Espírito são o amor, e o amor precisa de tempo para existir. Ninguém sai amando pedras ou coisas sem relacionamento. Nós precisamos de tempo para termos relacionamento, e tempo é o que Deus nos dá no sábado para relacionar com Deus e com os homens. E assim é possível amar a Deus que não vemos, porque aprendemos a amar aos semelhantes aos quais vemos. Lição de Jesus, está lá em Mateus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecendo viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e não há injustiça. A rocha da justiça é aquela que flui água no meio do deserto. O deserto, o mundo do pecado, e a rocha caminhava com os israelitas, era Jesus vertendo a água do Espírito Santo para nos saciar a sede. E ele continua no Salmo 93, vou ler apenas os versos 5. Os teus mandamentos permanecem firmes e fiéis. A santidade, Senhor, é o ornamento perpétuo da tua casa. Sabe o que é perpétuo? Não quer dizer até Jesus morrer, não. Perpétuo é eterno. Deus é eterno e Ele é o Senhor do sábado. Como poderíamos, então, excluir algo que pertence ao caráter de Deus, algo que foi colocado junto com não matarás, com não adulterarás, com honra teu pai e tua mãe? Vamos ver isso daqui a pouquinho. Aguarda aí, porque tem trechos maravilhosos. Isaías 58, 13 e 14. Se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o sábado e honroso e santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então
você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra, e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor quem fala. Isaías está anunciando claramente. Aqui é o sábado, não é o domingo, não é a segunda, não é a terça. E não venha me dizer que os nomes dos dias mudaram com a história, que vem lá dos tempos da idolatria, de adoração a Júpiter, a Joaner. Não, peraí. O sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vamos ver isso. Vamos ver. Bom, agora vamos para o verso de Levíticos 19, verso 3. Respeite cada um de vocês a sua mãe e seu pai. Opa, o que tem a ver isso com o sábado? Bom, tá lá nos 10 mandamentos, é o 5º mandamento. E acabamos de pular o 4º, mas aqui em Levíticos, eu sou o Senhor Deus de vocês. Respeite cada um de vocês a sua mãe e seu pai. E guarde os meus sábados. Eu sou o Senhor Deus de vocês. O sábado é um sinal de respeito ao nosso Pai. É um tempo para comunhão com o pai, com a mãe, com a família, com os amigos. Portanto, ele é duplo. E tem mais, é o mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É o primeiro dos 6 mandamentos que relacionam o homem com o homem. Mostra que nós devemos começar um bom relacionamento num relacionamento com a família. Mas quem é a nossa família, o nosso pai? Ninguém chama de pai na terra, a não ser o nosso Deus que está nos céus. Foi Jesus quem disse isso. Então nós devemos lembrar que honrar pai e mãe implica em honrar o Pai Celeste. E nós honramos o Pai Celeste guardando os meus sábados. Eu sou Deus de vocês. Para quem não é o nosso Deus, para quem não tem em Deus o seu Deus, está livre de guardar o sábado. Aliás, é exatamente isso que Satanás está fazendo, elegendo um outro dia para a família, um outro dia para a preservação da natureza, oferecendo um holocausto como Caim, trocando o sacrifício que Deus mandou por um outro, o domingo. E esse dia está aí nos altares das leis, determinando que as pessoas fechem o comércio, que não trabalhem no domingo. E agora, com um encanto a mais, agora os programas estão levando as pessoas a guardarem o domingo como um dia de justo pela natureza, um dia de justiça para com a família, um dia de descanso para o trabalhador. Tá perfeito se não fosse o Dominus Dei, domingo, Dominus Dei, o dia do Senhor, Solis, Dominus Dei, Sunday, no inglês, dia do Senhor, Sol, Sonntag, alemão, dia do Senhor, Sol, em português, Dominus Dei, dia do Senhor, que Senhor? Não é o Senhor que está aqui. Eu sou o Senhor Deus de vocês, guarde os meus sábados. Quem guarda o domingo tem outro Senhor. Importante, porque o cristianismo está entendendo que deve guardar o domingo e que o sábado teria sido abolido de acordo com a crucifixão de Cristo. Mas vamos ver agora mesmo que não é assim. Levítico capítulo 23, verso 3. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado. Qual é o dia? É o domingo? É a segunda? É a terça? É o 7º dia. Ninguém duvida de qual seja o 7º dia. Por isso, não vamos com as histórias de que o nome dos dias da semana teriam que ser primeira-feira, segunda-feira, terça-feira. Está correto. Mas os nomes dos dias não influenciam. O sábado tem um nome diferente em todas as línguas. É o dia da semana diferente. Ele não é primeira-feira, que depois foi trocada para domingo. Ele não é o Dominus Dei, ele é o Shabat, é o descanso, é festejar, é sábado em qualquer língua, é sábado no coração de qualquer pessoa. Todos sentimos a necessidade de descansar, porque em 6 dias realizam os seus trabalhos. Mas o 7º é o sábado, o dia do descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Aonde quer que morarem. Eu moro no Ártico, lá o dia troca um pouco, mas onde você morar é o dia da semana. Você não pode se perder trocando os tempos e a lei, porque Apocalipse diz que essa é a obra de Satanás.
trocar os tempos e a lei. Marcos capítulo 15, versos 42. Então vamos ver aqui. Marcos capítulo 15, versos 32 e depois o 42. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. Às vezes as pessoas pensam que estão seguindo ao Senhor, mas estão insultando porque subvertem os seus mandamentos. E o 42? Era o dia de preparação, isto é, véspera para o sábado. Estamos falando daquele sepultamento de Jesus. Jesus tinha morrido, estava ali a sua mãe, estava ali as mulheres para fazer o embalsamamento, e também Simão. Estavam todos preocupados com o sepultamento de Jesus. E eles tinham ouvido as pregações de Jesus, mas no dia da preparação, na sexta-feira, era o dia, e isto era a véspera do sábado. O que eles estavam fazendo? Guardando o sábado. José de Arimateia, membro do destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso de ouvir que já tinha morrido Jesus, até na cruz guardou o sábado. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho. Quando? Era dia de preparação, isto é, véspera do sábado. Comprou um manto de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu nos lenços e colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar a pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde fora colocado. Quando terminou o capítulo 16 de Marcos, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Quando que elas compraram? Foi no sábado, foi depois da morte, porque morreu imediatamente, se procedia a higiene, se procedia ali os atos fúnebres, os funerais, embalsamamento, mas aqui elas deixaram passar o sábado, porque José de Arimateia colocou no sepulcro na sexta-feira, elas olharam, ao pôr do sol, fechou a porta. Abriu-se então a porta, prepararam especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntaram umas às outras: quem poderá abrir a pedra do sepulcro? Bom, vemos aqui claramente que depois da morte de Jesus, Maria, os discípulos, José de Arimateia, estavam guardando o dia da preparação e o sábado. Nós também devemos ter um dia de preparação para entrar no Santo Sábado. Bom, Lucas capítulo 4, 16, vamos ver qual foi a atitude aqui de Jesus em relação ao sábado. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia do sábado entrou na sinagoga como era o seu costume. Qual era o costume de Jesus no sábado? Ir à sinagoga. E o teu costume? Venha, entende? Participe de uma comunidade, de uma igreja que guarde os mandamentos de Deus e tenha fé de Jesus, porque ela não vai receber a marca da besta, Apocalipse capítulo 12. Bom, Lucas 4,16 nos disse exatamente o que Jesus fazia no sábado. Mas, se nós formos lembrar o que aconteceu com Paulo lá em Atos dos Apóstolos, vamos ver se eu me localizo aqui, estou lembrando de cor o verso, se não me engano, Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, se eu não achar aqui o verso, eu vou falar de cor, tá, meus amigos? Então, o que aconteceu aqui com Atos capítulo 15? Atos dos Apóstolos, Concílio de Jerusalém. Está em Atos dos Apóstolos, não está no verso 15. O que aconteceu ali? Paulo estava em viagem e estava num dia de sábado num lugar onde não havia ali os crentes. Então, Atos 5, capítulo 5, verso 12. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Bom, aí nós vemos então que o povo levantava doentes, afluíam também multidões das cidades próximas de Jerusalém, trazendo seus doentes, os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Nessa missão de Paulo de curar doentes, de pregar o evangelho,
ele então se encontra numa cidade onde não havia igreja no dia do sábado. Então ele se dirige à beira de um rio para ali louvar a Deus, como era o seu costume também. Ele também tinha o costume de Jesus de guardar o sábado, né? Então, seria o sábado só para os judeus? Vejam no capítulo 3, verso 46, de Atos dos Apóstolos. Então, Paulo e Barnabé eles responderam corajosamente: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que rejeitaram o pão que julgam dignos da vida eterna, agora nos tornamos para os gentios, pois assim nos ordenou o Senhor: eu fiz de você luz para os gentios, e para você leve a salvação até os confins da terra. Portanto, essa salvação é para todos até os confins da terra. E ali naquela cidade ele encontrou ali uma próspera comerciante, e estavam elas também guardando o sábado na beira do rio, louvando ao nosso Deus. E ali então elas aceitam o maná dos céus e se convertem e aceitam o batismo através de Paulo. Bom, então se antes, durante e depois de uma lua nova até outra lua nova, diz o Apocalipse, nós também nos encontraremos no reino de Deus, se não seria importante que nós nos santificássemos hoje, encontrássemos um tempo para ter o descanso em Cristo? Vê e entende. Curta, compartilha, siga a programação. Entenda a palavra de Deus, mas não apenas entenda, atenda, homem. Vá ao descanso em Cristo. Procura guardar os mandamentos de Deus e encontre o descanso em Cristo. É a palavra de Deus. Aquele que me amar, guarda os meus mandamentos. Então guarde e tenha as bênçãos dos céus. Aguardo você todos os dias no Vem Entende. Que Deus te abençoe e multiplique as bênçãos na tua vida diariamente, especialmente no descanso do sábado. Compreenda. Se tiver dúvidas, mande uma pergunta, faça um comentário. Nós estaremos aqui para aumentar a nossa compreensão pelo Espírito de Deus dentro da palavra de Deus, não de homens. Que Deus te abençoe.